Depois de um janeiro chuvoso, São João do Piauí enfrentou um mês de fevereiro de temperaturas elevadas e baixa umidade. O mês de fevereiro, que tem uma média histórica de 129 milímetros de chuva, deixou para chover apenas no último dia do mês. Como consequência, na última semana de fevereiro, São João do Piauí registrou a maior temperatura entre todos os municípios piauienses por 3 dias consecutivos. Dia 24, com temperatura que chegou a 37,2 graus Celsius, dia 25, com temperatura que atingiu 37 graus Celsius, e dia 26 de fevereiro, com temperatura que chegou a 36,6 graus Celsius. A sensação térmica na cidade foi ainda maior. A tendência de altas temperaturas vem desde o ano passado. Em alguns dias de 2024, São João do Piauí registrou a temperatura mais alta entre as cidades de todo o Brasil. Muitas cidades ao redor do mundo estão adotando medidas para combater o calor extremo que tem se tornado mais frequente devido às mudanças climáticas. Algumas estratégias incluem aumentar a arborização das cidades com mais árvores e vegetação urbana para fornecer sombra e reduzir a temperatura, além da criação de mais espaços de lazer, como parques urbanos e áreas verdes que ajudam a refrescar o ambiente. A utilização de materiais com baixa absorção de calor, como telhados pintados de branco ou revestidos com materiais reflexivos, além da implantação de pavimentação permeável, evitando o uso do asfalto. A criação de centros de resfriamento, como bibliotecas, centros comunitários ou ruas climatizadas, como a existente em Teresina, capital do estado. Algumas cidades ao redor do mundo têm criado o cargo de autoridade de calor para coordenar estratégias de mitigação e adaptação ao calor extremo. Como exemplos, podem ser citadas Medellín, na Colômbia, onde foram criados corredores verdes com o plantio de árvores ao longo de vias públicas que diminuem a temperatura e melhoram a qualidade do ar. Ou Melbourne, na Austrália, que além da criação de áreas verdes, incentiva o uso de materiais de construção que refletem mais calor. Algumas cidades dão incentivos fiscais para a promoção de práticas ambientais. No Brasil, é o caso de São Paulo e Curitiba, que dão descontos a quem cria áreas verdes com o plantio de árvores, instala painéis solares ou utiliza materiais ecológicos em suas construções. A nossa equipe esteve na Secretaria de Meio Ambiente conversando com o fiscal ambiental Rosal Neto. O senhor acredita que existem medidas que podem ser adotadas para mitigar os efeitos do calor que tem assolado São João do Piauí nos últimos tempos? Certo. Olha, a melhor forma de mitigar a questão da temperatura seria na manutenção dos espaços verdes, né? A gente sabe que é um problema global a questão do aquecimento, né, do aumento da temperatura. Então, a melhor alternativa para isso é aumentar os espaços verdes, tanto na cidade como na zona rural, né? Na cidade é um problema maior, tendo em vista o aumento das edificações, né? Acabam se sobrepondo à arborização. Então, é planejar as cidades com mais arborização, né? A manutenção dos espaços verdes e também a questão da educação ambiental. Está sempre influenciando, né, conscientizando as pessoas sobre a necessidade de estar fazendo o plantio e a manutenção, a preservação desses espaços. Isso vai contribuir bastante, tanto para o conforto térmico, né, como também para o bem-estar das pessoas. Há várias áreas do nosso município que têm sido desmatadas, seja para a implantação de atividades econômicas, como os parques solares, seja por queimadas ou até mesmo por ações deliberadas das pessoas. O que pode ser feito para que tenhamos aí um controle maior dessas áreas? Pronto, perfeito. Para que a gente tenha um controle melhor dessas áreas, é interessante, primeiro, que haja um monitoramento, né? A Secretaria Municipal do Meio Ambiente realiza o monitoramento dessas áreas que sofreram algum tipo de degradação, seja por queimada, seja pela supressão vegetal, né? Seja pela ação deliberada das pessoas, como você falou. Então a gente realiza esse monitoramento, que ele acontece tanto em loco, né? A equipe da Secretaria vai lá, como também via satélite. A gente consegue utilizar softwares que fazem o monitoramento, a gente consegue comparar o histórico da área e ver onde está ocorrendo o monitoramento, tá?
E a melhor estratégia para a gente estar fazendo a recuperação dessas áreas vai depender muito também do tipo de degradação, tá? Quando a gente tem, por exemplo, processos erosivos, o que a gente pode fazer é tanto o plantio de mudas nativas, como também a contenção do processo de erosão, principalmente se ele estiver bastante avançado. Então, seria a instalação e construção de barreiras de proteção que evitariam a perca de solo, né, a desagregação das partículas. Tudo isso junto com a estratégia do plantio de mudas nativas, né, que tendem a fixar melhor as partículas do solo, tendem a recuperar e a regenerar o solo, né, que quando ele está no estado de degradação, ele tem muita dificuldade de se regenerar de forma natural, tá? Com relação à questão das queimadas, a Secretaria ela atua em duas frentes. Ela tem tanto a Brigada Municipal, que atua no combate de incêndios, mas depois que aquele incêndio ele foi combatido, a degradação fica lá, né? Que é o solo ele fica degradado, as espécies vegetais, toda a biodiversidade ali. Então a gente entra com o PRAD. O que é o PRAD? É o Programa de Recuperação Ambiental. Então a gente vai fazer a recuperação dessa área. Como? Dependendo do nível de dano. Tá? Para a maioria das vezes a gente utiliza o plantio de mudas nativas, mas nem sempre ele isolado ele vai ser suficiente. Então a gente sempre está atrelando alguma outra prática. Tá? E por que plantas nativas? É interessante a gente colocar plantas nativas porque são plantas adaptadas, são plantas do nosso bioma. Quando a gente faz a inserção de uma planta exótica, a gente está colocando uma planta que não vai interagir, não vai ter uma boa dinâmica com todo o ecossistema. Então isso pode causar algum tipo de desequilíbrio e, no senso comum, a área que poderia estar sendo recuperada, na verdade, vai ter algum tipo de dano lá na frente, por conta da introdução de uma espécie exótica. Então, a gente sempre prioriza espécies nativas, como o pau-d'arco, né, que o povo chama, o pessoal conhece como ipê também. A gente tem o pau de rato, a jurema. Então, são espécies que são indicadas, são espécies nativas, arbóreas, né, e que têm uma boa taxa de sobrevivência também, que a gente utiliza bastante para recuperar essas áreas. Além do desconforto, o calor tem impactos negativos na saúde das pessoas. A médica Tuane Canedo explica quais são esses problemas. Essas altas temperaturas, elas prejudicam a desidratação, tanto em crianças, adultos e idosos. Pela falta de líquido, né? Então, os rins têm uma sobrecarga mesmo através dessa desidratação. A pele. Tem a parte da insolação, que o sol muito quente, a pessoa sem o protetor solar, acaba que tem uma vermelhidão na pele, uma insolação, consequência dessas altas temperaturas. Problemas respiratórios, problemas renais. Problemas respiratórios a gente lida com a baixa umidade do ar, então a pessoa pode aumentar as rinites, as sinusites. E também quem tem asma, então tem que evitar e sempre colocar um umidificador ou uma bacia com água no quarto quando for dormir. Tentar também, na parte renal, quem tem problemas renais, se hidratar mais, para evitar que o corpo sinta tantas alterações dessas altas temperaturas. Para evitar problemas de saúde durante o calor, é importante tomar algumas precauções, como, por exemplo, beber bastante água, evitar a exposição ao sol e usar roupas claras e leves. De Mariana Rodrigues para o Jornal Alvorada.